Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Maravilha de Mulher por Aline Ruge aqui no Shopping. E hoje a minha convidada super especial, que é uma pessoa assim que eu adoro, é a Nancy. Ela é uma mulher super empreendedora. Vai contar um pouquinho da história dela aqui, mas já vou avisar pra vocês que ela tem 4 filhos e faz tudo isso que ela vai contar pra vocês aqui, tá, gente? Então, olha, não tem desculpa. Nancy, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, tudo bem, Aline? Tenho 4 filhos, mas parei. Uma informação Mais ou menos, gente. Talvez no ano que vem faremos uma nova entrevista. aparece mais um, né? Nancy, conta pra gente tudo que você faz, tá? Como que é seu dia a dia? Você, na verdade, tem 2 empresas, né? Conta pra gente como que iniciou toda essa jornada empreendedora. Então, o empreendedorismo entrou na minha vida pelo meu marido, né? Eu vim de uma família, meu pai era funcionário, assim, então com ele eu aprendi a ser digna, a ser uma boa trabalhadora, a fazer as coisas com vontade e com dignidade e honestidade. Mas quando eu conheci o Fernando, a gente começou a namorar, ele sempre teve esse espírito empreendedor, né? A gente casou e logo ele abriu uma pequena fábrica de produtos de limpeza, ele vendia e aquilo foi tomando conta da gente, né? E aí, quando a gente fez 10 anos de casamento, a gente soube que a gente seria transferido para Umuarama. E aí, um dia passando roupa, né? Sempre minhas ideias são fazendo coisas que eu não gosto. Passando roupa, lavando louça, esse tipo de coisa. Não posso fazer isso que dá ideia. E eu pensei, bom, nós vamos mudar para Umuarama, né? E eu preciso fazer alguma coisa lá, porque ele vinha trabalhando, eu vinha com as crianças, né? E aí eu tive a ideia de a gente abrir uma empresa de locação de equipamentos para limpeza. Então eu liguei para ele e falei, marido, eu tive essa ideia, não sei o que. Ele falou, bora lá. Falei, se eu ganhar R$ 1.000, tá ótimo para mim, né? Então, até então, você não trabalhava fora, você ficava em casa com as crianças. Isso, eu fui funcionária pública por 10 anos, mas era uma coisa que me incomodava o fato de eu não crescer. Então, se eu fosse muito boa ou muito ruim, eu recebia o mesmo salário das pessoas que eram muito boas e muito ruins. Isso me incomodava. Então, às vezes, quando você está em um ambiente assim, pode ser que você comece a perder o desejo de evoluir, porque você começa a se comparar e ver que você está entregando mais, mas recebendo mesmo tanto. Então eu exonerei e fiquei em casa com as crianças. Não existe a meritocracia nesse ambiente, né? Então você vai, vamos dizer, perdendo a vontade de fazer as coisas e acaba ficando ali por segurança, que é o que a maioria faz, né? Mas você decidiu sair dessa caixinha e falou, não, vamos fazer as coisas diferentes. Sim, até quando eu exonerei, o pessoal pensa bem, Nancy, imagina, olha, Ficou chocado, né? estabilidade, né? Eu já tinha muito tempo de trabalho, somando o tempo todo que eu trabalhei, eu me aposentaria rápido, né? Eu falei, mas não é isso que eu quero. E aí eu saí, fiquei com as crianças, a gente se mudou para cá e logo que a gente chegou aqui, a gente abriu essa empresa de locação. E aí no primeiro mês ela deu muito mais do que eu achei que ela iria dar, né? E ela caminha muito bem, né? E tá aí. E aí a gente continuou querendo empreender em uma outra área, porque logo depois veio a pandemia, né? E aí a gente ficou pensando, se você tem uma área só, se você empreende em uma área só, você tem uma certa estabilidade em relação àquilo. Mas se a pandemia afeta aquele seu negócio, você vai ser afetado, né? E aí surgiu a oportunidade de a gente comprar a franquia da Ótica Mercadão dos Óculos. E aí a gente estudou o modelo de franquia, levou para um advogado, para o escritório, e eles falaram, olha, tá tudo ok, manda ver. Mas eu nunca tinha trabalhado com ótica, né? Eu sei que eu tenho miopia e pronto, não sabia mais nada. E aí eu fui estudar o negócio e tudo. Era algo totalmente diferente, fora da sua zona de conforto. Sim. Mas o que levou a gente para isso também? Primeiro, a estabilidade, né, o suporte da franquia. Então, apesar de ser um modelo de negócio que eu não conhecia, eu ia ter suporte, né? Então, assim que a gente comprou, eu já me cadastrei. A gente tem uma universidade corporativa na empresa e a gente começou a estudar o negócio, estudar e aprender. E hoje eu sei bastante, mas falta muito ainda, né? E aí, então esse suporte que a franquia dava foi uma coisa que deu um pouco mais de tranquilidade. Aí a gente abriu a loja aqui em Umuarama em dezembro, né? E aí no primeiro mês já foi muito bom, o segundo mês muito bom, a gente foi batendo todas as metas. E agora a gente está inaugurando uma na semana que vem lá em Marechal Cândido Rondon. Uau, que incrível. Então, basicamente, tudo que ela toca está virando ouro, gente. Então, pode ter mais filhos, amiga, você está no caminho certo. Mas olha, ela falou uma coisa muito interessante, né? Você tinha toda a sua segurança em um trabalho, né? Dependia totalmente do seu esposo. E você falou assim, gente, mas se acontece alguma coisa que impacta aquilo, o que eu vou fazer? Então, eu tenho que ter outras fontes de rendas. E isso aplica muito nos investimentos, né? Sempre fala, não coloque todos os seus, como fala, teus golden eggs, né? Os seus ovos na mesma cesta.
todos os seus ovos, né? Então, para você fazer essa diferenciação. E é isso que você começou a fazer, então, né? Começou a colocar, você já tem ainda a sua empresa de locação de máquina, tem o trabalho do seu esposo e também agora tem a ótica e estão abrindo mais uma. Gente, eles estão inspirando eu e meu esposo também aqui a se mexer. Falando, não, a gente tá muito parado, só tem 2 rádios, vamos fazer mais. Ontem até eu estava assistindo um podcast da Nativosa, né, da NV, com o Bruno Perini, que é do grupo do Thiago Nigro. Isso foi do Sócios Podcast? Eu também estou escutando essa semana. Muito legal, mas ela falou, o Bruno Perini, ele não tem filho e a Nativosa tem. E aí ele falou assim, vocês insistiram, né, na empresa porque ela ficou 5 anos quebrada. Porque vocês não tinham filho ainda, né? Se tivesse filho, vocês iam para a estabilidade. E aí eu ouvi aquilo e falei, não, quando você tem filho, você vê a necessidade ali na tua frente, então você pensa no futuro de uma forma diferente, né? Então, uma das coisas que faz a gente empreender é pensar no futuro das crianças, né? E em oferecer mais para eles, né? Meu esposo é funcionário público, ele tem o trabalho dele, a estabilidade dele, mas com 4 filhos, né? A demanda é bem grande. Então, isso era uma... É grande, gente. Não é grande. É grande, o mercado é grande, escola é grande, é tudo grande. E você quer botar eles em alguma outra coisa, isso tudo demanda dinheiro. Então, isso, para mim, a minha maior motivação é as crianças. Eu ainda tenho 2 alunos de piano. E aí, outro dia, né, a gente estava conversando lá e as crianças falaram, a mamãe dá aula de piano para pagar o botox dela. Gente, tá aí, gente, mulher empreendedora e que se cuida ainda por cima, viu? Mas é muito legal, porque a gente sai, ela tem 4 filhos, eu tenho 3, a gente sai, gente, já quebramos todas as regras de aglomeração, né? Tipo, já é a zona. Mas é muito bom. Já dá 20 pessoas. Já. Mas o piano, eu fico lá porque ele é meu hobby, né? É uma coisa que eu gosto. O piano é sua paixão. Sim, é igual você tem a dança, né? Então, eu acho importante quando a gente começa a demandar mais de nós, né? Do nosso trabalho e essas coisas de trabalhar com gente, tudo isso cansa, né? Eu faço a parte administrativa da empresa também. Então, isso demanda muito emocionalmente e intelectualmente de mim. Mas o piano é uma coisa que me dá prazer. Então, acho que é importante a gente manter coisas que nos dão prazer, né? Muito legal isso. Então, além de ter toda essa rotina que não para, né, com os filhos e tudo mais, você ainda busca maneiras de ter algo para você, né, que você ama fazer e cuidar de você, né? Estamos fazendo botox aqui agora. Tá me inspirando também. Mas é porque depois de 4 filhos você precisa pôr botox aqui, aqui, aqui. Não, filha, não, você tá muito bem, você tá muito bem. Mas conta pra gente, Nancy, nisso tudo, né? Eu vejo que a tua vida mudou muito nos últimos meses, né? Qual que é o seu maior medo e como que você lida com isso? Meu medo é achar que eu sei tudo. Eu tenho um problema que eu consigo entender rápido as coisas, né? E o meu esposo... É um problema não, é um talento, né? Sim, é um problema. Ele pode se tornar um problema se você confia que aquilo é suficiente, né? E o meu esposo, ele é muito dedicado. Então, por exemplo, ele fez doutorado, eu via ele estudando das 2 da tarde às 11 da noite sem parar. Então, eu sou hiperativa e eu pego rápido. Então, aquilo era um negócio que me incomodava de ver ele parado e estudando. Mas ele é assim. E isso tem me feito observar, né? Que às vezes tem coisas que eu preciso parar e estudar. Então, o meu medo é achar que o que eu sei tá bom, como eu tô agindo tá bom. Na semana passada, a gente foi em Florianópolis conhecer a loja modelo da nossa franquia, né? E aí os donos lá, todos envolvidos, os funcionários, eles têm muitos funcionários. E aí eu fiquei olhando aquilo, fiquei encantada, né? E aí eu voltei para casa e falei, nossa, tem algumas coisas que eu preciso mudar aqui na minha rotina e eu fui estudar isso, né? Então, o meu medo é achar que tá bom. Então é se acomodar, né? Você está sempre lutando com isso. E ela falou outro ponto importante aqui, né, gente? Vocês estão buscando conhecimento. É bacana você e teu esposo, né? Você tem, vamos dizer, você está vendo as habilidades que ele tem, né? Que são diferentes e como um complementa o outro. Mas algo muito importante aqui que eu sempre falo, gente, é você buscar outras referências também. E o que você pode trazer para você, porque você sempre pega ideias novas, essa troca de conhecimento e relacionamento, eu acho essencial para os negócios, né? A gente nunca sabe tudo, né, dentro do seu nicho. Então, a Aline tem uma coisa que ela não falou aqui, mas ela fala, eu vou em outra rádio, vou em Campo Mourão, vou em não sei onde, vou em Maringá, vou procurar. A gente tem a estrutura da franquia, né? São 500 lojas pelo país que você pode ir conhecer.
Mas eu sempre entro em uma loja e vejo algo que uma vendedora fez e eu gostei. Eu sempre entro e vejo algo que alguém fez e eu não gostei. E aí a gente vai aprendendo, né? E é sempre bom você ver quem está lá na frente, mas também é bom ver quem se deu mal. Porque a pessoa que se deu mal, ela também tem alguma coisa que ela fala, olha, isso que eu fiz foi fundamental para eu quebrar, por exemplo, né? Então você aprender não somente com o sucesso das pessoas, mas também com os fracassos, né? O que não fazer, né? E a gente aprende muito isso no atendimento, né? A gente vê um atendimento e a gente fala, não fazer isso porque eu não gostei, né? Ontem eu tive uma experiência bem ruim de compra. E hoje de manhã eu fui lá, né, na loja, fui abrir a loja, conversar com o pessoal. E a primeira coisa que eu cheguei, eu falei, olha gente, chegou um cliente com um problema, a gente resolve o problema, deixa o cliente sair feliz e depois a gente vê o que aconteceu, o que causou esse problema. Mas você não vai cobrar do cliente que ele resolva o problema. E isso foi fruto de uma experiência que eu tive ontem. Então assim, a venda é muito dinâmica, né? O varejo, o meu marido, ele tem uma frase muito engraçada que ele fala, o varejo varia, né? A gente pisca e já mudou, né? Mudou. Então, às vezes as pessoas falam, mas o Instagram, a internet, falam, essa é a música agora, né? Ou você dança essa música agora, ou você tá fora do baile. Então, você precisa acompanhar, é muito versátil, né? Então você tem que acompanhar. Tá tudo mudando muito rápido, né? Tecnologia, então realmente essa constante atualização que vocês têm feito, buscado conhecimento, é muito legal a franquia, porque dá um suporte muito grande também para quem está iniciando, né, nesse ramo empreendedor. Mas eu acho, sem falar o nome da empresa, conta rapidinho a experiência que você teve ontem, né? Porque eu acho que dessas lições a gente pode aprender. Fala, será que a minha empresa está fazendo isso com o meu cliente? Porque, gente, são coisas assim que às vezes você está ali falando, reclamando da pandemia e tudo mais, e isso está acontecendo na sua empresa. Você sabe o quão difícil que é levar a pessoa para a sua empresa, né? A gente trabalha com divulgação, nós temos a rádio, e às vezes o cliente fala, eu não tive retorno, mas a nossa função como rádio não é você vender mais, é colocar o cliente na sua loja. Mas quem vai vender para o cliente é você, né? Então a gente tem que começar a prestar atenção nesses detalhes, como que os nossos colaboradores lidam com frustrações, estão lidando com os clientes quando tem uma situação difícil, né? Conta pra gente, então. Só uma coisa, né? A gente anuncia na rádio e é uma coisa muito importante a gente aprender. O marketing não faz venda, né? O marketing, ele vende a sua marca. Quando o cliente acredita naquela marca que o marketing vendeu, ele vai atrás de você. E quando ele chega em você, é a equipe de vendas que vai fazer um negócio bem feito, né? Ontem a gente comprou um produto, né? E um dos meus filhos estragou o produto, mas que era um produto assim, que precisava ser um pouquinho mais reforçado, né? E o meu filho criança. Aí eu voltei e falei, olha, aconteceu isso, né? Perdeu todo o líquido aqui de dentro. Gente, era um copo de suco, tá? Era um copo de suco caro, pra gente não falar o que é. E vocês sabem com quantas crianças? Ao todo eram 8 crianças, ela comprou 8 sucos caros, tá? E um deles, na hora que ele foi colocar o canudo, ele estragou e quebrou, tá? Como que a pessoa lidou com isso? E aí eu falei pra pessoa, olha, estragou. Ela falou, tá, mas ele falou pra mim que sabia. Eu perguntei pra ele se ele sabia furar ou não. Daí eu falei pra ela, olha, ele é uma criança, né? Primeiro pergunta pra mãe se a mãe, se ele sabe ou não. Ela falou, mas você tá com um monte de criança, tem que cuidar bem das crianças. Mas todas tinham furado e tava tudo bem. E aí eu falei pra ela, mas ele é uma criança, né? E aí ela falou assim, tá, mas tem que tomar cuidado, não sei o que. Eu falei, não tem problema. Aí eu falei, pega o meu, né? Fica você com o meu e toma. E aí uma outra pessoa virou e falou, não, mas eu vou te dar outro. Eu falei, mas agora eu não quero mais. E aí, por quê? Porque quando eu cheguei com o copo, né? Se é uma política da empresa que eles vão trocar, então você já troca e aí o cliente vai ficar feliz. Mas se você começa a falar para o cliente, olha, mas você está errado, mas isso aconteceu, o cliente não volta mais, né? Então, assim, foi uma compra grande, com muitas pessoas, e eles trataram a gente de um jeito que a gente não tem mais vontade de voltar. Eu fiquei indignada, tá, gente? Porque eu conheço essa mulher, sei o quanto que ela trabalha, o quanto ela é dedicada. Estava aqui no shopping, né, com 8 crianças. E quando acontece algo assim, você jamais faz a pessoa se sentir mal, sabe? Não é o teu lugar ali, não importa se você está tendo um mau dia. Você como atendente ali, como colaborador, você tem que resolver o problema. Isso deve estar incluído, né, no treinamento ali. Então, se você não, talvez isso não é uma coisa, nem é culpa dela, talvez está faltando treinamento para ela. Mas, gente, é inaceitável esse tipo de coisa. E perdeu ali, com certeza, nunca mais vai comprar 8 copos,
daquele suco caro. Sim. Mas é sempre esse cuidado, né? Eu vi uma entrevista anterior que você estava fazendo aqui e a pessoa falou: o que você reclama de Umuarama? O atendimento. Então, quando a gente mudou para cá, às vezes a gente fala: a pandemia atrapalhou meu negócio. A gente precisa prestar atenção se foi a pandemia, porque a primeira empresa que eu abri um mês antes da pandemia. E durante esse processo, o shopping estava no processo de instalação. E o shopping se tornou um cliente nosso, né? Então, de Curitiba, alguém entrou em contato com nós e a gente ficou atendendo o shopping durante todo esse tempo. E aí eu falei uma vez, né? Eu vim entregar a máquina aqui para a pessoa e a pessoa falou: olha, nossa, vocês têm um atendimento tão bom, tão diferenciado, né? Coisa que a gente tem dificuldade de ver. Então, o shopping, que é grande, né? Ficou trabalhando com a gente por 8 meses. Então, toda vez que eu vinha trazer a máquina aqui, eu ficava super feliz, porque isso para mim era um atestado de que o nosso atendimento estava bom. Então, a gente precisa, né, perder aquela coisa: mas eu conheço todo mundo aqui. Não conhece, é uma cidade de 110 mil habitantes, né? Mas todo mundo aqui é meu amigo. Mas se é seu amigo, precisa tratar bem. E se não é, tem que tratar melhor ainda. Melhor ainda para a pessoa voltar, né? Para ele virar seu amigo, virar seu cliente, né? Então, são detalhes que você observa para que aquilo ali flua, né? Muito legal, Nancy. Você já parou para pensar, você está num ritmo bem acelerado, onde você quer estar daqui 5 anos? Daqui 5 anos. Com mais 2 filhos? Talvez, um cachorro e uma criança. Mas eu tenho uma meta comigo, né, de ter 5 lojas da nossa franquia e ter mais umas 2 de outras áreas, né, de outras franquias. Eu gostei de trabalhar com a área de franquia, eu me adaptei bem a esse modelo e eu quero também, né, eu penso assim, sempre no funcionário que você tem e o meu ideal é que a gente consiga pegar pessoas jovens e que a gente consiga fazer com que esses jovens, né, eles peguem o espírito da empresa a ponto de eles chegarem um dia na gente e falar: não vou mais trabalhar com você porque agora eu vou abrir meu próprio negócio. Então, você quer inspirar as pessoas a quererem mais para a vida deles também. Sim, isso não é concorrência comigo, né? Isso eu acho que tem espaço para todo mundo, vai todo mundo voar, mas assim, você ter feito a diferença na vida de outras pessoas mostra que você abriu mão de coisas, você também evoluiu como pessoa para acreditar que o outro podia chegar onde você está e até mais longe, né? Então eu sempre penso, quando eu desenvolvo o outro, eu desenvolvo a mim também, né? Muito incrível isso, Nancy. E uma coisa que vocês não sabem, ela também é presidente das moças da nossa organização da igreja, a Igreja Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Ela faz um trabalho excelente e justamente assim de inspirar, né, de mostrar para essas meninas, essas moças que talvez não têm um bom exemplo em casa, do que elas podem ter, que elas podem, né, trabalhar, podem ter uma família feliz, podem alcançar mais para a vida delas. Então, você já tem feito e inspirado muita gente, Nancy. Esse trabalho na igreja é voluntário, né? Eu nasci membro da igreja e quando eu tive 16 anos eu comecei já a ter responsabilidades dentro da igreja. E esse trabalho você faz porque você quer, né? Porque você acredita que você pode ajudar alguém. E sempre que eu vejo as meninas, né, eu fico pensando que hoje elas são meninas, mas muito em breve, porque a adolescência é muito curta, elas vão ser mulheres. E a gente espera que essas meninas sejam boas mulheres, né, que elas consigam, né, conciliar as coisas que elas têm na vida e que elas alcancem os sonhos dela, porque hoje em dia a gente vê muita mulher frustrada e não é isso, para isso que a gente nasceu, né? A gente nasceu para ser feliz, para ter o que a gente quer, né? Nossa família, nosso trabalho. E eu acho que a gente precisa sempre mostrar para as meninas que elas podem, né? Que elas não precisam se frustrar em uma coisa ou em outra, que elas podem ser felizes em todas as áreas, né? Adorei, gente. Muito legal. Última dica aqui para a gente encerrar o nosso momento empreendedor aqui no shopping. Última dica que você diria para essas moças, essas jovens adolescentes, né, que estão começando. Por onde começar? Olha, eu acho, a gente falou hoje muito em acreditar em si, né? Mas vou falar bem rapidinho, eu não acreditava em mim mesma. Por exemplo, eu demorei muito tempo para acreditar que eu era uma boa pianista. Eu demorei muito tempo para acreditar que eu podia ser muitas coisas, mas ontem até nesse podcast da Nativosa, né, ela falou, sempre tem que ter alguém do teu lado que te faça acreditar. E o meu marido, ele é fundamental nisso, né? Ele sempre falava, não, você está viajando, não é assim, você é melhor que isso. Então,
Primeiro, a gente precisa acreditar em nós. E se a gente não acredita, que a gente tem em torno de nós pessoas que nos façam acreditar. Então esse é o primeiro passo. Porque depois o resto, né, você vai buscar conhecimento. A gente tem internet aí tudo de graça, que você pode aprender e tudo. Mas o primeiro passo é você ou acreditar em você ou se cercar de pessoas que te façam acreditar em você. Incrível, gente. Então é isso aí. Vamos terminar aqui. Muito obrigada, Nancy. Foi muito legal, tá? Adorei. E, gente, você também pode nos seguir lá no YouTube, no canal Maravilha de Mulher, por Aline Ruge. Vai estar a entrevista completinha aqui. Também obrigado por estar curtindo aqui pela Aline FM. E me sigam também no meu Instagram, Aline Ruge, Ruge. Quais são as redes sociais para o pessoal achar você também? Nancy, com CY, Dias C. E do Mercadão? Do Mercadão, Mercadão dos Óculos do Moarama e MDO Marechal. Já tá na segunda. Duas, celebrando. Obrigadão, gente. Até a próxima. Beijo, tchau.